Hoje eu vou mostrar um projeto lindíssimo para vocês em um gabinete que eu já montei vários dele, mas como vocês podem ver, uma máquina bem diferente como sempre. Mesmo eu trabalhando com peças semelhantes, eu sempre crio projetos diferentes com a cara do cliente. Aqui, até com líquido verde, até um grande abraço para o nosso amigo Marcos Casemiro, que é apaixonado com essa cor, vira e mexe e fica brincando comigo. Fernando, eu vou proibir de você usar essa cor, porque o dele foi o primeiro, né? Então ele adora esse tom de verde, né? Esse verde reagente à luz negra, que é muito bonito. Então abraço para o Marcos e um grande abraço também para o Matheus, que é aqui de Belo Horizonte e me deu a oportunidade de dar forma ao sonho dele, chamado PC Gamer. Então, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal, marque o sininho para receber as nossas atualizações e avisos com transmissões ao vivo. Inclusive, essa máquina teve o início da montagem dela feito em uma transmissão ao vivo aqui no Portal BRX. Que tal ter o seu Windows original sem problema com ativadores e funcionando tudo perfeitamente? Aproveite a promoção de março da GVGmal. Os links estão aqui na descrição do vídeo e ainda 25% de desconto adicional usando o código PBRX exclusivo do Portal BRX para vocês. Então corre aqui embaixo e aproveite. Eu tirei o vidro aqui para mostrar em detalhes a máquina para vocês sem reflexo. Mas olhem que linda essa máquina. Nós temos aqui um processador i7 13900KS, que é atualmente o processador mais quente do mercado. É um processador com 32 threadings de processamento, núcleos de eficiência e de desempenho, fazendo com que a máquina esquente bastante, mas obviamente tenha muito desempenho. É um processador para uma década ou mais, tá? É um processador muito bom. Junto com isso, nós fizemos um sistema muito personalizado aqui, inclusive, como vocês podem ver, com esse visorzinho aqui, que tem vários modelos diferentes de visualização e você pode customizar ele sem consumir muito desempenho na máquina. Eu sempre foco em trabalhar com recursos que não vão consumir desempenho do computador para a máquina trabalhar sempre da melhor forma. Mas existem vários detalhes nesse projeto que influenciou bastante como ele ficou no final. Alguns problemas e algumas soluções muito excelentes que deram à máquina um design muito mais bonito. Vamos aos detalhes. Repare que nós temos nessa máquina dois radiadores. Mas, Fernando, eu já vi outras máquinas que você montou com i9 de 13ª com um radiador só. Por que essa máquina tem dois? Olhem só, primeiro nós temos um processador KS e no final do vídeo tem teste para vocês verem como essa máquina está trabalhando. Comentam comigo, né, que no YouTube tem muita gente reclamando da temperatura dos processadores i9 de 13ª. Mas aqui eu não tenho problema com isso pelo projeto como é feito. Olhem só, esse radiador aqui não está com push and pull. Por quê? Porque a placa de vídeo, neste caso uma 4080, ela é tão grande que ela passa para cima do radiador. E se eu fizesse o push and pull, não caberia. A placa de vídeo ia pegar no radiador e no fã ali. Aí eu teria que às vezes deixar sem um fã no meio. Não ia ficar legal, não ia ficar esteticamente, nem a eficiência também de uma forma legal. Então eu optei, conversei com o Matheus, obviamente, e uma coisa legal, pessoal, todo projeto feito aqui no Portal BRX, o cliente acompanha tudo, desde a live, começando a montar a máquina e vendo como a máquina está ficando, ao resultado final do water cooler e toda essa personalização. Conversei com o Matheus, falei, Matheus, até tentei colocar um radiador só, mas não vai dar, a gente vai ter que trabalhar com dois, para poder refrigerar adequadamente a máquina. E
Eu pensei em colocar até um reservatório um pouco menor, subir a bomba e usar a cover aqui da PSU em cima, que ela vem com uma parte, tanto essa aqui rebaixada como a outra alta. Só que existe um problema nessa cover. Ela tem um imenso buraco nela aqui, que seria para você montar o radiador com fan aqui na frente, e com isso prejudica, não dá para apoiar a bomba da forma adequada. Eu até consigo contornar isso, mas fazer dessa forma é melhor, ainda mais por conta do tamanho da placa de vídeo. Então eu sempre trabalho junto do meu cliente, criando o projeto da melhor forma. O cliente vai dando opinião. Ah, Fernando, eu gostaria de um medidor de fluxo analógico. Eu gostaria de um medidor digital. Tudo feito sob medida. Eu vou mostrando o cliente e ele vai acompanhando todo esse processo. Então, falei com o Matheus, nós trabalhamos com um reservatório maior, usamos 2 radiadores, medidor de fluxo, visor. Olha aqui, ó, nós temos o líquido a 30 graus somente, está praticamente a temperatura ambiente. O fluxo dele 1,9 litros por minuto, então está um fluxo ótimo e ao mesmo tempo não está forçando tanto. Como vocês podem ver, a rodinha está girando, mas não está aquela coisa exagerada, porque não há essa necessidade. A temperatura está super controlada. Nós temos aqui, ó, nesse momento o processador está a 41 graus, a placa de vídeo a 31. E aqui o uso de RAM, SSD e afins. Essa máquina conta com 2 SSDs, um de 1 TB e um de 2 TB, mais um HD de 2 TB. Inclusive, o cabo para acrescentar mais HD já está posicionado, tudo no ponto para facilitar até algum upgrade para o Matheus no futuro. Repare que nós temos o problema da placa de vídeo com relação a esse cabo, que é muito frágil, mas reparem, ó, tá tudo organizado, não está forçando, não pega no vidro, os cabos estão devidamente afixados, sem ter problema, sem forçar a conexão, e principalmente na hora de montar esse cabo, eu tenho muito cuidado para não ter problema, não correr o risco de arrebentar um fio aqui dentro e prejudicar a conexão, fazendo com que pegue fogo ou qualquer outro tipo de problema que possa ocasionar pela fragilidade do cabo. E sim, é um cabo frágil, mas tendo os cuidados devidos, funciona normalmente, é tranquilo. E com o passar do tempo, teremos as fontes já com essa conexão de uma forma mais comum no mercado, amenizando esse problema de ter que usar um adaptador aqui. A memória RAM nessa máquina era para estar com 32 GB, só que um dos pentes de memória está com problema. O Matheus, como ele trouxe essas peças dos Estados Unidos, ele acionou a garantia e vai mandar a memória para lá para fazer o RMA e eles mandarem de volta. Só que eu otimizo tão bem as máquinas que mesmo só com 16 GB ele não vai ter problema de utilizar a máquina dele. Ela vai atender tranquilamente até chegar o outro pente e ele voltar para os 32 GB. Isso acontece a primeira vez que eu vejo uma memória G-Skill dar problema assim, nova, né, chegar e já estar com problema, mas eu nem sei onde ele comprou, não sei a procedência de como foi feito essa compra. Então, às vezes nem é da marca, às vezes foi um transporte ou algo que aconteceu nesse meio tempo. Temos aqui uma placa-mãe ROG Strix Z790, linda e muito boa, uma placa com uma construção excelente e um belíssimo acabamento. Olha que legal, temos uma área de acrílico, a logo iluminada ali no fundo, a alimentação bem satisfatória por processador, placa-mãe, tudo funcionando de uma forma maravilhosa. A máquina tá linda, pessoal. Como vocês podem ver, fiz push and pull aqui no teto. Aqui no fundo temos 3 fãs, mas nós temos 4 fãs na frente do gabinete para entrar com ar frio dentro da máquina. E os radiadores não soltam ar quente dentro do computador. Sai aqui em cima, do computador sai aqui e aqui atrás, certo? Então a máquina está super refrigerada e a parte interna trabalhando bem fria. E olha que placa de vídeo bonita, né? Gostei muito do design dessa placa, mostrei na live para vocês. E olha que legal, ela acende aqui a iluminação, aí fala, ah, Fernando, não está parecendo que está no nível certo.
Gente, eu estou com o computador numa mesa, ele é bem pesado, qualquer pouquinho que inclina lá, até girando, o líquido ele desloca. Então eu olhei a placa de vídeo, olhei o nível do gabinete quando eu estava montando, olhei o nível da PSU Cover, o nível da placa de vídeo, tudo está no nível correto. Aqui, nessa outra mesa, ela não é tão forte quanto a de cá, aí inclina um pouquinho, até que minha mão aqui acaba inclinando um pouquinho mesmo. Mas está correto e reparem, nós temos um suporte aqui debaixo da placa de vídeo para nivelar ela, e ele é feito com chapa grossa, se não me engano, uns 5 milímetros de espessura aqui ou mais, em uma chapa rígida, né, toda de metal. Então, bem satisfatório. E a máquina está muito pesada, pessoal, mesmo, ficou um projeto muito pesado. Repare que aqui na PSU Cover ela tem esse detalhe em acrílico, e aí eu plotei para não ficar aparecendo os cabos da fonte, que aqui nós temos uma fonte de 1000 watts da XPG, se não me engano com 5 anos de garantia. Só que ela é uma fonte com uma tecnologia tão boa que ela é compacta. Então ela vem mais ou menos até aqui e acabava ficando aparecendo os fios. Eu plotei de preto, que é a cor que o Matheus quis, e ainda fiz um adesivo personalizado com o portal BRX aqui embaixo, combinando com os detalhes do PC. A máquina está muito show. Repare que o líquido vem do reservatório, então nós temos um sensor de temperatura informando que no reservatório o líquido está a 30 graus. Ele sai, vem no medidor de fluxo, que você consegue ver se o líquido está girando ou não, sobe, entra no radiador, é esfriado, desce, vai para o processador, esfria o processador, sai dele, aí nós temos a temperatura de 31 graus do líquido aqui, reparem, 31 graus aqui por 30,7 aqui, uma diferença de 0,3 graus, ou seja, não temos superaquecimento, o líquido está praticamente na mesma temperatura do ponto mais frio ao ponto mais quente. Olha que legal, olha que equilíbrio perfeito no projeto da máquina. Mas tudo isso é graças a uma montagem feita sob medida e uma configuração de software feita sob medida. Não é só encaixar tudo que vai dar esse resultado. Eu fico ali horas, dias trabalhando, setando a configuração de tudo para ficar perfeito, como vocês estão vendo aqui. Repare que a iluminação do bloco sincroniza com a iluminação dos fãs. A placa de vídeo aqui, o software dela não é legal para configurar o RGB, e aqui nós não temos um RGB endereçável. Mas, infelizmente, né, não tem esse software. Às vezes ele até vai sofrer atualização e melhorar os recursos dele. Mas, normalmente, o RGB de placa-mãe, de placa de vídeo, é bem limitado e não funciona tão bem quanto a gente gostaria. Isso é qualquer marca, tá? Não é específico uma marca, não. É sempre meio problemático mesmo. Eu consegui ainda manter o acabamento aqui no gabinete, dando acabamento, escondendo os cabos. Olha que legal, ficou bem discreto os fios aparecendo ali, e a fonte com os cabos pretos ficou às vezes até mais bonito que se estivesse usando um cabo sleeve, né, que ficaria aqui buraco da borracha passando ali. Aqui ficou bem clean o design do computador. Vou mostrar para vocês agora a parte de trás do gabinete, cable management e afins. Mas antes disso, repare aqui também na frente do gabinete, ele está com uma refrigeração muito satisfatória. Entra ar, nós temos o filtro aqui dentro, que é facilmente removível também. Olhem só tirar aqui facilmente, lavar isso aqui, que aqui é onde vai encher poeira, lavou, secou, encaixa ele aqui embaixo, e ele já tem um ímã e gruda em cima. Depois vem com a telinha, ela tem 4 pinos de travar, apertou aqui, aqui, fechou. Agora olhem a parte de trás dessa máquina, olha que linda. Aqui a saída de ar quente, ou seja, tem que ter muito cuidado para não tampar o gabinete aqui, né? Não encostar na parede, porque precisa sair o ar quente aqui, certo? Agora olhem só, abrindo a tampa aqui, ela é removível também, vou tirar ela aqui, vamos abrir a outra portinha, tirar ela também, simples e fácil, sem nenhum esforço ou qualquer esticada ou torcida na máquina. E nós temos o cable management totalmente organizado, podem olhar, tudo feito devidamente
como tem que ser, sem boleira de cabos, sem cabos passando por detrás da placa-mãe, tudo organizado e pronto para upgrades também. Inclusive isso aqui, ó, tem dois cabos SATA aqui, um que já está no HD e o outro pronto para colocar em outro HD, caso o Matheus tenha interesse em colocar. Ou pode pegar o cabo e subir e colocar em uma desses 3 pontos para SSD. Inclusive, o cabo de energia já está enroladinho aqui dentro, separado, para não ter que mexer em nada, caso for acrescentar algum HD ou SSD na máquina. Tá vendo como um trabalho bem feito é tão bom? A máquina fica limpa, fácil de limpar, o ar circula livremente, sem problemas de aquecimento. Temos saídas, né, de ar aqui também. A máquina está muito bem otimizada e é assim que todo o trabalho é feito aqui no Portal BRX. Vamos aos testes do computador em funcionamento. Vamos agora aos testes do computador em funcionamento. Lembrando, temos o i9 13900KS, ou seja, a versão especial que tem um clock mais alto, e a placa de vídeo RTX 4080. Aqui nós temos a temperatura do processador, cravadinha aqui nos seus 40 graus e dando uma subidinha para 45, 47. Teve aqui um pico de 59, mas como vocês podem ver, está bem estável a temperatura. Mas esse é hoje o processador mais quente que tem. E como vocês viram no projeto, nós temos 2 radiadores de 360 milímetros com 9 fãs nesses radiadores, mais 4 ali na frente e mais um como exaustor no fundo. Então a máquina bem refrigerada ela está. Mas sabemos que esse processador é esquentado mesmo. Então vamos lá, vamos rodar o teste. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar chato para vocês. No final a gente reavalia as temperaturas e o uso de placa de vídeo, processador, RAM e afins. Teste finalizado, tivemos aqui o uso da GPU de 100%, como vocês podem ver, sem nenhuma quedinha. Temperatura da placa de vídeo, a média de 69 graus, tendo um pico máximo de 71. E o processador, trabalhando na faixa de 55, 60 graus, dando uns picozinhos de no máximo aqui 78, chegou a um pico máximo de 82 graus, aqui 80 e aqui um máximo de 82, ou seja, a máquina está muito bem refrigerada, está trabalhando muito bem e tivemos aqui uma nota alta e, né, o importante são as temperaturas, pois o teste ele é feito para isso, para forçar o equipamento, não de forma a danificar. Existem alguns testes que prejudicam o computador, mas não é o caso deste teste do Final Fantasy. Aqui, o uso de RAM, como vocês podem ver, nós tivemos o uso máximo de 8 GB de RAM. A partir do jogo fechar, já caiu para menos de 4 GB, para vocês verem como as máquinas que eu monto são bem organizadas. Essa máquina está com um pente de memória, que o outro pente veio dos Estados Unidos, só que veio com problema. Aí meu cliente vai ter que acionar o RMA, então é lá fora, então tem um processo um pouco demorado para isso. Mas a máquina está funcionando, eu testei, está tudo direitinho. O problema mesmo está no outro pente da memória. E é a primeira vez na vida que eu vejo uma memória G-Skill dando problema. Com isso, testes finalizados e a máquina realmente está muito bonita. O visorzinho aqui com uso, eu até acompanhei durante o vídeo o visor e a máquina linda, maravilhosa, como tem que ser, muito bem refrigerada e funcionando de forma confiável.
Como vocês viram, a máquina está trabalhando muito bem em uma temperatura muito aceitável, mesmo sendo o processador mais quente do mercado, está numa temperatura muito satisfatória. E o computador, como vocês viram, igual agora, até com o visorzinho, e claro, eu comprei primeiro o visor e coloquei para mim, fiz testes de desempenho, avaliei se ele estava influenciando no computador e até otimizei como trabalhar com o software e depois eu passei a utilizar para clientes meus. O Matheus é o primeiro deles, mas com a certeza de que essas informações não estão consumindo o desempenho do computador e prejudicando o funcionamento da máquina por um quesito estético. Claro, ajuda a ter um controle, mas esteticamente falando é lindo. E olha que legal, ainda coloquei uma versão personalizada com detalhe em verde fluorescente para combinar com toda a máquina. Sempre, todo projeto aqui no Portal BRX, eu estou sempre inovando, trazendo novidades para deixar a máquina cada vez mais bonita, mas sem deixar como prioridade desempenho, estabilidade, temperatura baixa, ruído baixo e, claro, o principal, confiabilidade. Estética é a minha última preocupação. Sempre todos esses outros fatores são mais importantes que estética. Não adianta uma máquina bonita dando um baixo desempenho ou sendo barulhenta ou qualquer coisa do tipo, desligando, reiniciando, não é verdade? Então, quem tiver interesse em montar um computador realmente bem projetado, com o melhor custo do mercado, pois eu ajudo o cliente a escolher as peças com melhor preço e peças de qualidade confiável, sites confiáveis. Então o cliente compra a peça, manda para mim, eu monto e mando o equipamento pronto. Simples, fácil, o cliente acompanha tudo, não está indo para qualquer pessoa montar o seu sonho de computador, não é verdade? É eu aqui, o Fernandinho, cuidando de tudo, fazendo da melhor forma e o cliente acompanhando cada detalhe da construção do computador. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.